Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Planeta dos Macacos, A Origem, filme de 2011 dirigido por Rupert Wyatt. Mais um vídeo da série de críticas da franquia Planeta dos Macacos aqui no canal, antes do lançamento do novo longa da franquia. Vou deixar a playlist como recomendação na descrição desse vídeo, mas eu lembro que recentemente eu comentei sobre o filme de 2001, dirigido pelo Tim Burton, e como a Fox tinha uma grande expectativa, só que as coisas acabaram não dando certo. A repercussão de bilheteria não foi tão grande como era imaginado. A Fox até conseguiu, junto à produtora, fechar contratos de brinquedos, por exemplo, só que aí quando o diretor, o Tim Burton, fala que ele não queria voltar e que não tinha ideia para uma sequência, as coisas acabam tomando um outro caminho. A decisão do estúdio seria de dar um período de descanso para a franquia Planeta dos Macacos, e o produtor Rick Jaffa, que acabou tomando frente na batalha por um novo filme, basicamente tinha duas opções e acabou levando essas opções para os executivos da companhia. A primeira era um tipo de continuidade retroativa do clássico, que é um filme extremamente impactante na história do cinema, e isso acabou não sendo tão bem visto assim, porque você precisaria vincular também toda a questão tecnológica, então essa ideia logo foi descartada. E aí eles acabaram indo para o segundo caminho, que seria o caminho de mais um reboot. Durante 5 anos, a ideia de mais um reboot de Planeta dos Macacos, pela Fox e pelo produtor Rick Jaffa, era do tudo ou nada, de que essa seria a última vez, pelo menos em algum tempo, que a franquia Planeta dos Macacos teria qualquer tipo de investimento para resgatar algum tipo de popularidade, até porque não fazia muito tempo do filme do Tim Burton. Então essa produção foi confirmada em 2009, existia um grande investimento da Fox, uma parceria histórica no período com a Weta Digital para conseguir lidar com os efeitos, e a questão era muito sobre o roteiro e como você consegue trazer algum tipo de nova adaptação de um clássico da literatura que, consequentemente, acabou virando também um clássico do cinema. Então o grande desafio na pré-produção era de fazer uma, como o produtor chamava, sintonia fina do roteiro para não dar problemas futuros. Nesse caso aqui, eles acabam criando uma ambientação completamente diferente. Veja, você não tem só aquela questão da viagem espacial, da questão temporal. Não, você tem uma base tecnológica junto de ética científica, maus tratos aos animais, experimentos, tentativas de curas usando macacos como cobaias. É uma releitura e seria um cenário perfeito para um reboot que conseguiu bastante êxito. E um outro ponto de grande destaque até para conseguir chamar atenção no marketing é o seguinte: durante várias décadas, seja na franquia original, seja no reboot do Tim Burton, existia uma grande questão sobre caracterização, maquiagem, vestimentas e uso de máscaras. Esse filme de 2011 utiliza uma tecnologia de captura de movimento extremamente avançada para o período, porque antigamente essa tecnologia era feita em uma sala específica de um estúdio, em que você tinha várias câmeras e precisaria tentar conseguir armar algum método para encaixar tudo isso no longa-metragem. Esse longa é um dos primeiros que consegue ter essa tecnologia aplicada justamente nas gravações. Então tem uma ambição no roteiro, tem boas ideias, estabelece uma base, e isso que foi importante desse filme. Para um reboot, gera interesse e deixa portas abertas para o futuro. Em São Francisco, o cientista Will, interpretado por James Franco, busca uma cura para a doença de Alzheimer usando experimentação genética em macacos. Mas problemas no projeto fazem Will desenvolver seus estudos por conta própria, acolhendo o chimpanzé César, interpretado por Andy Serkis, que logo exibe uma inteligência extraordinária e que acabaria liderando os macacos em busca da liberdade. Existem muitos paralelos que buscam fixar uma base emocional para que você consiga se alinhar a essa história do Will e consiga notar que existe um objetivo muito nobre no meio disso tudo, quando a questão é o Alzheimer. Então ele usa dessa experimentação nos macacos também para tentar achar uma cura, para não ver mais alguns episódios tristes que acabam sendo mencionados. E ainda sobre o Will, existe uma lógica interessante daquele cientista dedicado à pesquisa, que quer realmente ver um avanço e que não fecharia naquela visão gananciosa de uma corporação que precisa de todo custo tentar conseguir dinheiro no meio disso tudo e que não se importaria com esse tipo de experimento. Então o filme cria sua história de origem a partir do debate sobre experimentos genéticos e vincula isso ao uso dos macacos na pesquisa científica, além, é claro, da responsabilidade de fazer algo tão grandioso. E quando César demonstra essa inteligência extraordinária, existe uma ruptura com todos os outros projetos da história de Planeta dos Macacos, existe um ponto de corte. Bom, agora você vai acompanhar a perspectiva do César e pela primeira vez
teria como pautar todos os objetivos e todos os acontecimentos prévios. Não é mais ligado pura e simplesmente a uma lógica futurista de ruptura temporal, qualquer coisa desse tipo. Não, o diretor Rupert Wyatt, ele promove também aquela noção de ação versus consequência. Se você fez algo positivo, será lembrado por isso. Se você fez algo ruim, fez o mal, não só será lembrado, como será punido. E uma escolha muito boa foi de valorizar a consolidação do perfil de liderança do César. Esse filme tem quase 1 hora de desenvolvimento dedicado quase que exclusivamente ao ambiente de testes, maus tratos e reclusão dos macacos, para depois conseguir lidar com todo um arco sobre o personagem. Com isso, quando existe uma revolta, o filme não só abre porta para um conflito que não seria totalmente resolvido nesse filme, como ele deixa também uma base para aproveitamento futuro. E a questão aqui é que a Fox não sabia se esse filme teria qualquer tipo de impacto. A Fox tinha muitas dúvidas no período de pré-produção. No entanto, eu fico muito com aquela visão de que é um alicerce para desenvolvimento futuro, como de fato aconteceu, porque apesar de boas cenas na cidade de São Francisco, o filme não tem tempo, por exemplo, para discutir o impacto dessa revolta e da ação. Ele se fecha muito mais em cenas que acabam tentando trazer a grandiosidade da cidade, mas que se voltam só para um núcleo de personagens. Com isso, César e Will são os personagens que têm uma atenção maior para o que eles vão fazer e para as consequências das suas ações. E todos os outros coadjuvantes entram muito numa lógica secundária de destaque de um traço do perfil ou de uma atitude. Tem aquela pessoa gananciosa, tem a pessoa que vai fazer os maus tratos, uma porção de frases para tentar consolidar esse tipo de discurso também. Então o longa ele se preocupa muito mais com a base de estabelecimento. Ainda assim, para um reboot, eu penso que é uma base surpreendente porque busca algo totalmente diferente do que estava sendo projetado sobre Planeta dos Macacos até então, seja na literatura ou no cinema. Para Planeta dos Macacos A Origem, eu dou nota 7. A Fox, como eu disse, teve muita cautela com esse filme e a data de lançamento foi um grande acerto, porque a ideia inicial era de tentar colocar um novo filme Planeta dos Macacos para aquela janela bem disputada de junho e julho, no caso de 2011. Só que olha a competição do período, dentre tantos outros filmes. Capitão América, tinha Transformers, tinha Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. A Fox decide colocar esse filme para agosto para não pegar essa competição e foi uma opção muito certa porque o filme se consolidou como a principal opção nos cinemas em agosto de 2011, resultado fantástico de bilheteria, acima de 480 milhões de dólares, o que claro que garantiria uma sequência que aí seria dirigida pelo Matt Reeves. É uma história curiosa que eu vou discutir no próximo vídeo aqui do canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!